你好，王图丽。你好，自我介绍一下，se apresenta um pouco。嗯，我是王杜丽，我今年21岁，我属兔，我我是巴西人，我来自南大河，但是我住在里约。我说葡萄牙语，我会说英语、西班牙语和一点儿汉语。我在大学学习电影，我学习汉语3个月了，我很喜欢看电影，摄影、冲浪、打鼓，嗯，听音乐、写作，学习、读书，我很喜欢很多东西，很高兴认识你们。我们很高兴认识你。好，agora se apresenta um pouco em português. Eu sou o Antuli, ou Vitória, né? Esse ano eu tenho 21 anos. Eu sou de Coelho, né? O signo chinês. Eu sou brasileira, sou gaúcha, mas moro no Rio de Janeiro. Eu falo português, eu sei falar inglês, espanhol e um pouquinho de chinês. Eu estudo cinema e audiovisual na universidade. E daí eu falei, eu estudo chinês há 3 meses. Eu falei várias coisas que eu gosto, tipo, assistir filmes, fotografar, tocar bateria, surfar, ouvir música, escrever, ler, estudar, muitas coisas. Falei que eu gosto de muitas coisas. E muito prazer em conhecer vocês. 好e muito obrigada, Xixini, por estar aqui, falar um pouco com a gente. E o Antônio me conta um pouco, como você iniciou, né? Você falou Xixi Rain, Sangoyela. Muito bem, essa gramática usou certinho. Faz 3 meses que você começou, né, a estudar. E por que você iniciou essa jornada agora? Conta um pouco dessa, né, sementinho e até chegar agora. Tá bom. Eu até conversei com meus pais para entender um pouco como é que foi isso, porque eu lembro que desde pequena eu falava que eu queria estudar mandarim. Eu falava para meus pais, eles acham que mais ou menos a partir dos 7 anos eu comecei a falar isso. Só que não tinha muita explicação, então eles não entendiam e não deram muita bola. Falaram, vai estudar outras coisas e é isso. E, e daí passou, eu fui estudar depois, né, no colégio, inglês, depois espanhol e cheguei a fazer curso depois de italiano, mas não sei muita coisa. E só agora que na pandemia, eu não estava estudando, que não estava tendo aula na universidade, e daí eu tive a ideia de que eu podia, de repente, voltar, né, nessa ideia inicial de quando eu tinha 7 anos. Então, mas eu não tinha muito, agora, assim, depois de mais velha, eu não tive essa vontade, nem nenhuma conexão. Tipo, os próprios filmes chineses que hoje eu gosto de assistir, eu não assisti antes de começar a estudar chinês. Então, foi mesmo confiando na Vitória criança que eu falei, eu vou acreditar nela e vou começar a estudar. E eu tô amando, porque eu me encontrei muito, assim. Acho que fazia muito tempo que eu não estudava uma coisa realmente querendo estudar, sabe? Gostando daquilo. Então foi muito legal, assim, esse achado da quarentena de acreditar, assim, que eu conseguia estudar, mesmo sem motivo aparente. No fim, tem um monte de motivo. Sim, é engraçado porque quando você me falou que você falou para os seus pais, né, quando você tinha 7 anos, você gostaria de aprender mandarim. Eu estava imaginando, até contei para Lucas. Eu falei, então, a gente tem uma aluna, quando ela tinha 7 anos, contou para os pais que ela queria aprender mandarim. Aí eu pensei, o que seus pais pensavam? Provavelmente pensar, nossa, onde ela tirou essa ideia? Aí teve essa Exatamente. brincadeira, ela nem sabe o que é mandarim, nem eu sei É. o que é mandarim. Sim, e meus pais mesmo, tipo, não tinham nenhuma conexão. Só o meu pai, que a gente ia muito num restaurante chinês, então ele era amigo do dono, e o dono falava umas coisas de mandarim, né, com o pessoal lá, mas com meu pai falava português. E não tinha mesmo por que eu ter essa vontade, mas eu lembro que eu cheguei a fazer, tipo, uma listinha de motivos para os meus pais. Eu falava, a China vai Sério? ser a nova potência mundial, eu preciso aprender mandarim, vai ser mais importante que o inglês.
O que é uma criancinha de 7 anos falando isso? Nossa, que loucura! É, você escreveu essa listinha e seus pais te contou ou você lembra? Não, eu lembro que mas eu sempre fui assim com tudo, eu sempre tinha argumentos para fazer as coisas. Eu com meus pais, eu dava as 10 razões para eu fazer isso, e daí eles tinham que deixar, mas o mandarim não rolou. E te colocaram em inglês. É, mas depois também, não foi. Eu já tinha uns mais de 12 anos quando eu entrei no ensino de inglês mesmo. Aham, entendi. Isso é muito engraçado. E depois, tipo, até agora, né? Depois de você não rolou essa vontade, e aí até agora você não teve muito contato com a China, você falou, tipo, a É, cultura. não. Tipo, o único contato que eu tinha, que eu, desde o início eu assistia o Pula Muralha, né? Mas eu não assistia, tipo, como um canal de sobre chinês ou para China. Era uma coisa que eu gostava de assistir, culturas diferentes. Eu assistia vários outros canais. Então, eu Uhum. gostava muito, mas eu não pensava que eu podia fazer aquilo, sabe? Que eu podia estar na China conhecendo aqueles lugares, ou que eu podia falar aquilo. Às vezes eu até assistia umas aulas falando as coisas, mas era tipo um passatempo, assim, eu não aprendia mesmo. Então foi Aham, bem sim. diferente agora essa vontade. Aham. É, eu acho que nessa pandemia também, eu conversei com vários outros alunos também, e eles falaram, então, tipo, algumas pessoas falaram que sempre queria, gostava, né, de cultura chinesa, mas não pensava que podia aprender mandarim também, e o idioma, né? Talvez esse faz a gente pensar muitas coisas, repensar algumas coisas também, né, nesse É, período. eu acho que uma E, coisa que me marcou muito foi um vídeo que eu assisti agora, já na quarentena mesmo, que tu hum, falou que chinês é uma língua muito fácil. Que muita gente fala que hum, é difícil, mas é fácil. E eu fiquei com isso assim, nossa, será que eu tô achando que é difícil e vai ser fácil? Eu não vou acreditar nisso. E daí, e daí tu explicou aquelas coisas que até hoje, quando eu vou ensinar alguma coisa de mandarim para os meus pais, eles adoram essa parte também, que é tipo a conexão dos ideogramas, tipo, isso aqui com isso aqui vira isso aqui. E eu acho tão maravilhoso, porque faz tanto sentido. E aham. então, quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu preciso aprender isso, porque não é possível que tenha uma coisa que eu esteja deixando de fazer por achar que é difícil, e no fim é muito mais fácil do que eu pensava, né? Sim. E eu acho que agora que eu aprendi, porque antes, né, eu já estou aqui 10 anos e sempre tem pessoa que me fala, mandarim é impossível aprender. Aí eu nunca tinha uma boa resposta para isso. Eu acho que, tipo, sim, eu explico, então é isso. Mas agora eu sempre respondo, mas se você nunca tentou, como você sabe que é impossível? Exato. Né? E realmente, né? Porque às vezes quando a pessoa falou isso, parece que bloquear, então não é para mim, não quero mais saber por quê, sei lá o que é, tipo, para mim já é difícil, né? Tipo, sem saber. Então, e estou muito feliz que você está aqui e me contar um pouquinho depois de você começar, porque eu lembro a primeira vez que eu conversei com você e eu percebi que você tem uma pronúncia muito boa e parece que você tem muita facilidade de aprender, né? Conta um pouco essa jornada depois de iniciar. Como você está Aham, estudando? Se você tem alguma dica? tá. Uhum. Então, eu estudo bem pelo tipo que vocês dão, sabe? Os materiais que vocês dão. Então, ah, tipo, a pronúncia, eu acho que eu peguei os tons naquelas primeiras aulas de tons, que eu fiquei muito focada nisso, mas eu, pelo menos até agora, não voltei lá para tipo, revisar. Eu sei que eu tenho que revisar, mas eu. Isso é uma outra coisa, eu Uhum. tenho muita preguiça de revisar. Então, o que eu faço eu tenho um caderno, que Uhum. inclusive está terminando agora. Então, nível um eu terminei um caderno de 96 páginas. Eu vou anotando tudo. Tipo, eu anoto tudo das aulas, e também eu vou na aba de comentários e vejo as dúvidas de todos os alunos. Então, eu leio todos os comentários. Porque às vezes tem um pessoal que cria diálogos ou que tira dúvidas ali e eu vou pegando aquelas referências. Uhum. E
E às vezes até dúvidas que eu nem sabia que eu tinha, ou antecipando alguma aula, então acho bem legal isso. E vou anotando tudo, porque eu tenho muito memória de escrever. E daí eu vou. Deixa eu pensar o que mais que eu faço. Eu faço os exercícios, né? Que eu acho que é quando realmente foco em lembrar tal palavra e tal. No, na prática de conversação também, eu repito bastante aquele diálogo, fico falando. E eu gosto Uhum. muito de, tipo, uh, quando eu vou aprendendo palavras novas, de ficar lembrando qual é o tom. Depois eu acho que vai natural, assim. Tipo, essa apresentaçãozinha que eu fiz, eu fui Aham. falando. Talvez eu tenha errado um tom ou outro, mas eu tipo, confiei que eu lembrava qual era o tom que tinha que falar, sabe? Eu lembrava a Uhum. pronúncia. E, e daí o que eu tenho feito para revisar, tipo, eu não tenho ainda a minha parede de ideogramas, um dia eu faço. Mas eu fiz, tipo, uns bloquinhos, assim, que inclusive aqui tem o primeiro. É, meu nome. É, e daí eu coloco todos os ideogramas que a gente vai vendo, que tá no Uhum. meu caderno. A sua E que letra é acho que é. bonita. Obrigada. Charear. E é uma forma de eu ter esse controle, tipo, de quais ideogramas eu já sei, então, e tipo, ver a quantidade de ideogramas. Eu lembro que uma vez eu fiz uma lista de todos os ideogramas, isso foi, acho que na metade do curso, e já tinham, tipo, quase 300 ideogramas de todos que a gente vê, assim. É muita Oh, coisa, porque tem aquela margem, né, do HSK, de quantos ideogramas a gente aprende, mas a gente aprende muito mais, porque vai ah, descobrindo uma palavra ou outra e vai enchendo, então eu acho isso muito legal. Mas eu tenho um pouco de preguiça em revisar, tenho que revisar mais. O que mais que eu faço? Eu gosto muito de assistir filme e ver séries, só que eu acho que para aprender chinês mesmo, eu aprendo com as séries. Porque com filme, normalmente é uma coisa mais rápida que tá acontecendo ali, eu quero prestar atenção na história. E as séries ou novelas, né, que tem tipo 50 episódios, então tem muito tempo de eu me acostumar com os personagens, de saber o que que eles falam. Então, uhum. eu vou assistindo uma atrás da outra, assim, não tem muito critério para assistir série, não. E assisto o tempo todo, então acho que é isso que me deixa em contato. Tipo, eu almoço assistindo as séries, eu assisto antes de dormir, eu assisto o tempo todo. E que acho que isso vai facilitando o meu ouvido, assim, porque. Não que eu necessariamente aprenda palavras novas. Tipo, eu só descobri ontem que chegou minha caixinha com o livro, né? Demorou um pouquinho, porque moro no Rio Grande do Nossa. Sul, estou no Rio Grande do Sul agora. Daí chegou a minha caixa mágica e eu fui ver que tinha aquela caixinha, né? Que é o. Uhum. Nem lembro É agora o que sim. que é. Contente, alguma coisa assim, né? Contente, isso. É, Abrir coração. e eu lembro que era uma palavra que eu ouvia o tempo todo nas séries e eu não conseguia decifrar. Eu ficava, tipo, eles estão falando gauchim, mas por que eles estão falando desse jeito? E eu botava no Google Tradutor, eu fazia todas as mudanças de pinyin possível e eu não descobria qual era. E hoje eu descobri, porque eu não acredito que era isso o tempo todo. Então, vai me dando o costume de ouvir aquilo, mesmo que eu não saiba o que é. Quando eu descubro, é tipo uma epifania, assim, é incrível. E, Ah, uhum. eu acho que é isso. Então, você falando disso, eu lembro que tem. Talvez a novela que você assiste é mais moderna ou de época. Não, as séries são todas modernas que eu assisto. Sim, sim, sim. Porque, sim, moderno tem as palavras muito mais parecidas com o que a gente aprende, né? Mas agora, se você assiste, porque tem alunos que gostam muito de época. Sim, é muito bonita, as roupas, coisas, mas as falas é muito mais, assim, chinês mais clássico. Aí, Sim. tipo, de vez em quando o aluno fala, mas por que a mãe, ele se chama mãe, pai, não é papai e mamãe? Nossa, já tem tipo umas 5 pessoas me perguntou que eles chamam pai de footing. O que é footing, né? Que é uma palavra muito diferente. É engraçado você assistir a série, você acaba aprendendo, por exemplo, talvez se não aprendeu, mas tem uma palavra que você aprendeu, aí você entende meio que pro contexto uma expressão, né? Sim, E eu lembro que a primeira série que eu assisti na primeira semana de aula, que é meio que apresentação, né? Então eu
não sabia absolutamente nada, nem ni hao, eu não sabia nada e estava assistindo aquela série. E como eu gostei muito dela, eu maratonei, assim, terminei muito rápido. E eu, tipo, tava pelo contexto, tipo, eu tava gostando da história mesmo, não tinha nada do chinês ali ainda. E agora, quando eu assisti, sei lá, em qual série que eu já tô assistindo, esses dias eu comecei uma série nova e eu entendi, tipo, muita coisa. E eu fiquei assim, peraí, não, tem uma coisa errada, será que tá em português e eu não sei? Eu fiquei ouvindo de novo e eu voltava e eu, nossa, eu entendi a frase toda que eles falaram. E acho que isso é a parte mais legal, assim, a gente vê essa evolução. Eu acho Aham. que, eu acho que é um parâmetro de evolução, assim, legal. Tem gente que gosta de ouvir música também, mas eu gosto de ouvir as músicas chinesas, mas não consigo tanto aprender com elas, assim. Sim, sim, sim. Aham. Acho que aprender música você vai aprender mais quando você aprende uma música, tipo, cantar essa música. Tipo, só de ouvir, porque não é um diálogo, por exemplo, É, uma leitura, né? Aí contexto é um pouco mais difícil. Às vezes, música chinesa costume de ser muito poética. Então, aí complica mais ainda. sim, Então, você só vai aprender, né? Para quem quer aprender com música, você pega uma música um pouco mais devagar, né? Para não se matar de cantar. E aí pega a letra inteira, né? Pesquisa hoje em dia é muito fácil, pesquisar no Google tal, uma letra e canta essa música mesmo. Às vezes o aluno, tipo, se quer aprender melhor aprender com música de criança, né? É fácil, cantar rapidinho e você aprender algumas palavras e frases. é. E eu lembro você me indicou um filme, né, que é Despedida, e eu indiquei no Instagram. Você tem alguma outra que você estuda, filme? O que, que você tem de recomendação para as pessoas que. Então, eu sabia que tu ia fazer essa pergunta, né? Então eu me preparei. Eu esses dias assisti um filme que é um clássico, né, do cinema chinês, que acho que entrou para minha lista dos preferidos, que é o Baoan Bieji, do Chiang Kai-ge, que Uhum. é Adeus Minha Concubina, né? Que é de 93, e daí eu andei pesquisando um pouco sobre ele, sobre o filme em si, e é um dos filmes que marcou a quinta geração do cinema chinês, né? Que é do Chiang Kai-ge, que ele estudou eu vou lembrar o nome em chinês, Beijing Jianying Xueyuan, Uhum. que é a Beijing Film Academy, e ele estudou lá e ele e um monte de gente maravilhosa formaram a quinta geração, né, do cinema chinês. Então, esse é um dos filmes que acho que é legal para o pessoal que quer conhecer alguma coisa para depois ir se destrinchando nos outros filmes. E eu tava pensando, esse filme é sobre uh, dois personagens, né, da ópera de Pequim. Então, eu lembrei de um filme que eu assisti, esse é um filme mais recente, num festival esse ano, que é o Roger Changja, Roger Changja, que é To Live to Sing, Viver para Hum, Cantar, que é hum. do Não conheço. Mana, é de 2019 esse filme. Hum. E é Johnny Mao o nome do diretor. Uhum. Ele é chinês, mas ele viveu a maior parte da vida no Canadá. Então, e é um filme assim, eu vi a ficha técnica do filme, é bem peculiar, porque o diretor é chinês-canadense, que estudou em Nova York. O, o diretor de fotografia do filme é belga, a montadora é argentina, e a equipe de som e produção e arte é chinesa. Então é uma misturança para Aham. falar sobre. Eles falam sobre a ópera de Sichuan. Ah, Então, se não me engano, ele assistiu um documentário sobre essa questão da trupe que acabou e tal. E daí ele se inspirou a fazer esse filme. E esse filme, inclusive, foi para quinzena de realizadores do Festival de Cannes ano passado. uhum. Então, é um filme bem legal. E achei interessante, assim, fazer essa comparação, porque
dois filmes que retratam as óperas, né, clássicas da China, só que com linguagens totalmente diferentes. Tipo, esse filme do Johnny Ma é, tipo, muito mais fantasioso e com uma linguagem mais atual, né, de alguém que problematiza outras coisas, e diferente do Chiang Kai-shek, que é outras problemáticas. Então, eu achei bem... Acho que é uma comparação legal de se fazer. Uhum. E fala um pouco Despedida, porque eu indiquei, só que eu não assisti ainda. E depois de eu falar, Então, muitos alunos assistiram. então, a despedida da The Farewell, né, em inglês, é da... Esqueci o nome dela agora. Ah, eu esqueci também. Eu Ah, vi. Lulu Wang. Ah, sim, Lulu sim, Wang, sim. Uhum. é. Que ela também ela é chinesa, só que morou nos Estados Unidos por muito tempo. E ela faz esse filme que é sobre, que ela diz, né, que é sobre uma mentira real, baseado numa Uhum. mentira real, que é do costume que ela explica, né, se explica no filme, que na China eles têm o costume, se tipo tem alguém da alguém da família, tipo o avô, que tá com câncer, que não se conta que a pessoa tá com câncer, porque dizem que se a pessoa sabe que tá com câncer, ela morre mesmo. Uhum. Então, ela aconteceu na vida dela que a avó dela teve câncer e ela ficou, a família toda decidiu que não ia contar Uhum. pra avó. E ela fica muito angustiada com isso, porque ela não entende muito bem. E ela faz um filme justamente sobre isso, que e, inclusive a avó dela é a atriz no filme. Tipo, não representa a avó, mas representa a irmã da avó. Então, Uhum. é muito muito legal assim, como ela retrata essa questão no filme. E acho que tem muitas coisas muito bonitas assim no filme dessa relação da cultura ocidental e oriental. E tem inclusive o tio dela que fala, não é spoiler, mas ele fala que tu está querendo julgar a cultura chinesa a partir do teu parâmetro como americana. Então, Uhum. eu achei isso maravilhoso, porque ela estava querendo fazer um julgamento de moral ali dos parentes dela, que estavam escondendo aquilo da avó, sendo que ela estava seguindo uma moral de outro país. Tipo, ela também não estava sendo totalmente neutra. Uhum. Então, eu acho que é muito legal assim, para a gente entender, porque eu tenho estudado também bastante sobre a cultura chinesa, as questões geopolíticas da China, e vejo muita gente falando que a gente tem que ter um olhar, não tentar ocidentalizar conceitos que são orientais, né? Porque é uma lógica totalmente diferente. E acho que nisso o chinês me ajudou muito, porque em questão da estrutura das frases, as palavras diferentes, me ensinou a ver o mundo com outros olhos. Porque a gente Uhum. começa a questionar coisas que a gente achava que eram únicas, tipo, não, só se pode pensar assim, só se pode viver assim. E a gente vai aprendendo outras coisas. Sim. Então, eu acho que é incrível, incrível. É, sim, eu acho que esse você falou, eu acho que tem vários alunos já, né, falou coisas parecidas de parece que as coisas que é diferente é estranho, né? Parece que tem que vir a cabeça para outra coisa, mas assim, só é diferente. Uma coisa pode existir várias formas diferentes, e esse é o mundo, né? Muitas coisas não é tão óbvio, então realmente no, isso me lembra no Pula Muralha, a gente sempre pensa, nossa, o Pula Muralha, o que a gente quer, né? Eu acho que a gente queria, uma das coisas muito importantes é queria abrir um pouco a visão dos brasileiros que a China não é outro mundo, né? Tipo, tem as coisas diferentes, mas é só com a cabeça mais aberta. Acho que vocês conseguiram. Vitória. Então, acho que é isso.
Agora você falou o nome de uma universidade de Pequim, que esse Chiang Kai-ge, esse diretor, estudou. E conta um pouco o seu sonho, porque a gente pode falar, né, ver um pouco para o futuro. O que que você quer, né, daqui um tempo com China, com chinês? Qual o seu plano? Sim. Então, quando eu comecei o chinês, eu não tinha plano nenhum com a China, né? Eu só estava aprendendo mesmo para ver qual era. E no fim, eu me apaixonei pelo cinema chinês, né? Por estudar. E tenho muita vontade agora de fazer algum curso de cinema na China, estudar lá. Então, acho que minha meta com o chinês é aprender o máximo que eu posso, aprender tudo para eu ter um nível bom para estudar lá, porque todos os cursos exigem um nível mínimo, né? Então, eu quero estudar lá. Mas até pensando em relação, porque isso é uma meta a longo prazo, né? Tipo, conseguir me comunicar bem lá e conseguir estudar lá. E tava pensando assim, que eu tenho algumas metas em curto prazo. Tipo, eu tava pensando que eu, antes da pandemia, frequentava muito um restaurante chinês. E é tipo um restaurante da família. Então tem a avó, tem o filho, tem os netos, todo mundo tem tipo criancinhas que caminham e brincam pelo restaurante. E eles falavam chinês comigo, sem, tipo, eu não entendia nada, né? Óbvio. Mas assim, eles perguntavam, tipo, o que tu quer beber? E eu ficava, refrigerante. Daí eles escreviam e iam lá pegar o refrigerante, falavam, tipo, traziam, tipo, color, falavam uma coisa assim que eu não entendia. E hoje eu penso que eu quero chegar lá e poder falar em chinês, sabe? Eu acho que a minha meta a curto prazo já vou estar muito feliz de conseguir me comunicar com aquelas criancinhas, assim. Aham. E fico pensando também do estranhamento, né? De, tipo, as pessoas que normalmente a gente olha com olhos, tipo, eles falando... E eu acho que eles falam dialeto também, né? Falando muito rápido e todo mundo comenta o tempo todo, nossa, como eles falam isso, e a gente sempre olha com esse ar de estranhamento. Acho que a gente tem que olhar um pouco mais com esse ar de querer entender, né? De querer se comunicar com aquelas pessoas na língua delas, porque elas elas estão no nosso país, mas elas estão nos trazendo a cultura delas também. Então acho que a gente tem que fazer uma troca, acho que é muito legal. Uhum. Legal. Eu acho que vai ser muito bom. Pode. Depois eu posso te ensinar uma palavra. Na verdade, você já aprendeu. Sabe, quando você chama criancinha, tipo, vem criancinha. Você pode falar amiguinho, que é muito comum para criancinha. Que xiaopongyou. Xiaopanhou. Ah, adorei. Xiaopanhou. Se você lá chama xiaopongyou, eu acho que eles vão aderir. Eles são crianças, tipo, 8, 9 anos ou mais menor. São bem pequenos. Acho que tem um que deve ter uns 8 e outro que deve ter menos. Eu lembro que a pequenininha, ela cantava músicas chinesas, tipo, o tempo todo. E tinha até aquela que grudava na cabeça de todo mundo, que era aquela Baby Shark. Acho que tinha uma versão chinesa. E ela cantava no meio do restaurante. Todo mundo ficava, não, vai botar essa música na cabeça agora. Ela cantava. Nossa, que engraçado, que engraçado. Nossa, eu espero que vai reabrir, né, esse restaurante. Sim, eu tenho pedido dele em casa, né? E daí eu até falei, eu comentei com a minha mãe, que eu não tenho, eu vi que algumas pessoas falaram em outros vídeos que tem aplicativos de conversa que conversam com os chineses, mas eu ainda tenho um pouco de vergonha, então eu não tenho isso. Mas quando eu fui fazer o pedido, eu me arrisquei a escrever xexê. E é uma Ah, coisa muito básica, só que eu fiquei com muita vergonha. Quando eu escrevi, eu falei, eu não acredito que eu escrevi xexê. E daí, mas eles responderam, tipo, então eu fiquei, ok, minha primeira comunicação com eles em chinês foi por mensagem. verdade. Você pode começar a mensagem em ideograma. Tipo, já falando, vocês falam, tipo, pelo WhatsApp para É, pedir? aham, Então, você pode, tipo, pensar, né, algum diálogo possível. Sempre vai sair, né? Que ele vai responder uma coisa e você vai ter que entender. Mas vai ser é legal, vai verdade. ser legal. Depois tenta isso. Isso pode ser um meta mais curta ainda, né? Pode ser a próxima pedida. Nem precisa Sim, esperar acabar a pandemia. verdade. Então, acho que é isso. Você tem alguma
frase para quem está começando agora, quem está pensando, quem está assistindo esse vídeo? Primeiro, Jayo, né? Força para todo Jayo! mundo. Jayo. Eu acho que é muito legal, vale muito a pena. A gente acho que tem que encontrar alguma coisa que a gente gosta no mundo aí e tentar adaptar, aprender aqui no chinês. Então, sempre tem muita coisa que a gente pode aprender. E acho que é muito legal ter uma língua a mais para a gente aprender isso. Então, acho que todo mundo consegue. A gente tem exemplos aqui de crianças que estudam, da Marli, de 77 anos, que estuda. Então, acho que é muito incrível, assim, é muito agregador e não tem por que não estudar. Sim. Se outra pessoa consegue, você também, né? Exato. 好，加油！então, muito obrigada, 很感谢你. E vamos falar tchau para todo mundo. 再见. 再见。拜拜. Deixa eu terminar aqui.